Gostaríamos de comunicar à igreja e a todos que estão aqui, nos visitam, o nosso pastor está na igreja metodista lá de Vila Isa, né? Hoje é o dia dele estar lá, e nós estamos aqui na responsabilidade muito grande, né? Não é de substituir o pastor, é de passar aquilo que o Deus, nosso Pai, tem para cada um de nós. Nós estamos, queremos aqui agradecer todos os nossos visitantes, os que nos visitam, muito obrigado. E quero dizer, tem aqui, não sei se alguns dos visitantes já recebeu esse panfleto, esse livrinho. Aqui está escrito para você escrever. Aqui está todos os dados da igreja, do outro lado está aí o endereço, seu telefone, se você quiser uma visita, uma oração, que você preencha e arranca uma parte, e entrega ao irmão Sidney lá na saída, na porta. Fique à vontade, não é obrigado a fazer, todos aqueles que sentir desejo de receber uma oração, receber a visita pastoral. Nós estamos aí com prazer, com alegria de receber todos vocês. Convido você a abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22 em diante. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo e andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo por cima das águas, a encontrar contigo. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre a água para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidas? Por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se eles, os que estavam no barco, e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Pai, Deus querido, Deus de amor, Senhor, aqui está a tua palavra lida. Pai, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que eu limito em abrir a boca, o teu Espírito Santo fale à igreja nesta hora. Deus, usa-me como tu queres. Esconde-me atrás da tua cruz, para que o homem não apareça, mas que Jesus, que o Espírito Santo fale ao coração desta igreja nesta noite. Pai, abençoa cada um que entrar aqui nesta noite. Pai, dá a tua bênção, dá a tua graça, que o teu Espírito visita cada coração nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós temos alguns pontos muito importantes para frisar com a igreja, aprendermos aqui
neste texto. Eu separei 3 pontos para nós falar aqui nesta noite. Quando a gente lê esse texto, quando a gente lê, a maioria já vai imaginando só na tempestade, só nas águas, só em afogar, só em subir, só o Pedro caminhar em cima do mar, só Jesus. Mas Deus tem coisa muito mais importante do que isso para você aqui nesta noite. Deus não te trouxe aqui à toa nesta noite. Deus tem um propósito no seu coração. Deus tem algo especial para você. Eu quero falar do primeiro ponto, que as provações da vida revelam sentimentos ruins que estão em nós e que podemos ser vencidos por uma fé genuína em Jesus. Provações, dificuldades, lutas, barreiras traz nas nossas vidas sentimentos que faz com que nós possamos passar a ter medo, mas tem um medo de você vencer essa dificuldade, meu amado, em Cristo Jesus. E o primeiro ponto que eu tirei para falar com você, te mostrar aqui nesta noite, tirado neste texto, você vai ficar assim pensando, onde ele achou isso? Mas não foi eu, foi o Espírito Santo que me deu para me passar a você nesta noite. O primeiro ponto, o primeiro sentimento ruim que dá nas vidas, nos momentos, chama-se decepção. Primeiro ponto aqui, decepção. Eu queria fazer uma pergunta agora, vou fazer. Quem aqui nunca teve uma decepção na vida? Levanta a mão. Quem nunca teve? Não tem como, gente, algo, porque nós somos ser humano, nós queremos tudo do nosso jeito, tudo como, quando não vem, é decepção. Mas, amados, queridos, nós sabemos que esse sentimento de decepção houve também naquele povo que estava ali no mar. Eles contavam quando Jesus o convidou, quando Jesus o chamou, para que eles entrassem no barco, para ir ao outro lado. Eles estavam contando com aquela companhia, com aquela amizade, com aquele amigo, mas ele tinha propósito maior, que era ir lá, falar com o Pai, interceder por eles ali naquele lugar, dentro daquele barco. E aí, meus amados irmãos, nós vemos aqui, dizendo que, relatando mesmo o capítulo de Mateus 22, diz que Jesus obrigou os discípulos a irem à frente, enquanto ele se despedia da multidão. Isto é, Jesus de forma deliberada jogou os discípulos à prova. Jesus pôs eles ali para ver. Jesus já sabia, Jesus conhece o nosso íntimo, amado. Jesus conhece o seu coração, o seu pensamento, a sua vida. Ele sabe tudo o que nós estamos querendo, tudo que nós estamos fazendo, tudo que você pensa. Mas aqui naquele momento ele sabia que algo ia acontecer. Mas Jesus falou assim: eu vou ver o momento, vou colocar eles em prova agora da fé deles em mim. Amados, e você? Como você se sente se Jesus te colocar à prova? Como você tem encarado os seus problemas da sua vida, meu amado, minha amada? Como você tem encarado as lutas, as dificuldades que você tem passado na sua vida, no dia a dia, com família, com falta de emprego, quem sabe, com enfermidade, com tantas dificuldades, com um país em guerra, em luta, em brigas? Como você tem passado na sua vida nesse momento de guerra, de luta, de dificuldade? Isso é uma prova na nossa vida. Você está passando por uma prova e Deus está te olhando para você. Ele não esquece, não preocupa, que Deus nunca te abandona, porque Ele está sempre intercedendo ao Pai a favor de nós. E nesse momento eu disse: se Deus nos conduz ao caminho da aprovação, disso ninguém mais tem dúvida. Mas o problema é como manter nossa confiança em Deus diante das provas, não é mesmo?
Por exemplo, o patrão, o amigo ou o cônjuge, muitas das vezes pede-nos para fazer algo, quem sabe mentir, quem sabe fazer algo desonesto. E como você pode imaginar isso? Mas o Senhor está te olhando, Ele não te pede para que você faça algo que venha te prejudicar. O seu maior amigo, que é Jesus, Ele te chama para a vitória, Ele te chama para vencer, Ele te chama para que você tenha alegria, tenha saúde, você tenha paz no seu coração, meu amado. Por isso Jesus convidou eles para entrar no barco. Por isso Jesus está convidando você nesta noite que entrou aqui. Jesus está te convidando para você conhecer Ele melhor, para você nunca se preocupar, nunca ter medo quando vinha a dificuldade, vinha um problema, quando vinha algo que não era da sua espera, que você não estava pensando nisso, que você começa a imaginar: Jesus está comigo, eu vou vencer, porque Ele está conosco a todo momento da nossa vida. E também, e Deus também vem para nos fortalecer. Ele, pois, parece que sempre pronto para atender a nós, mas muitas das vezes nós imaginamos que as coisas só acontecem com os outros, nunca acontece comigo. Sempre pronto para atender o outro, nunca eu. A bênção sempre está caindo ali ou acolá, nunca aqui. A bênção chove em todo lugar, meu irmão, menos na minha horta. Por quê? Eu já ouvi isso. Parou de chover na minha horta, parou de acontecer algo na minha vida. Mas não, Deus nunca esquece de você. Isso é porque você está muitas das vezes afastando de Deus. Deus nunca afasta do homem, Deus nunca afasta dos seus. Às vezes nós afastamos, nós às vezes por motivo, por algo, por fraqueza, negligência, muitas das vezes o pecado faz com que nós às vezes afastamos de Deus. Lá em Isaías 59, versículo 1, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para te abençoar, nem os seus ouvidos tampados para te ouvir. Mas o versículo 2 diz que a sua iniquidade, o seu pecado, a sua impureza faz com que você não vê Deus, como você não ouve o Senhor. É o nosso pecado, a nossa negligência, é a nossa vaidade, o nosso orgulho é que nos impede de ver Deus nos abençoando. Então é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Você está numa prova, mas eu estou contigo. Aleluia. Você está numa prova, igreja, mas eu estou contigo, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite. O Senhor tem algo especial para você, o Senhor tem algo especial para nós, porque Ele nos convidou para estar aqui nesta noite. Meus amados irmãos, e quando também Jesus disse que você poderia clamar, poderia pedir, é porque Ele está te ouvindo. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não preocupa com o seu fardo, não preocupa com o tamanho da sua dificuldade, do seu problema, porque o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. E meus amados, segundo ponto, segundo sentimento também que aconteceu ali naquele momento no barco, e muitas das vezes acontece conosco: solidão. Solidão. Você já imaginou nisso? A solidão é uma doença perigosa. A pessoa vai se isolando, vai ficando sozinho, não quer ninguém, não quer ver, não quer conversar, e o inimigo vai aproveitando essa oportunidade. Mas o Senhor Jesus tem algo especial sobre isso. Naquele momento, aqueles discípulos, aquele povo olhava para o lado, via o mar, via o vento, via o barco balançando para todo lado, quase tomando. Eles não sabiam onde estava a resposta para eles, mas tinha alguém ali cuidando dele, intercedendo por eles, que é Jesus falando ao Pai. E naquele momento ele estava sozinho,
Eles estavam naquele momento, o que eles devem ter pensado? Meu Deus, Jesus, aquele homem colocou nós no barco, mandou a gente vir, e agora, como eu faço? E agora, como que a gente vai não tem como, esse barco não vai parar, vai tombar. Esse cara ali, naquele momento de solidão, sozinho, eles achando que estava sozinho. Eu quero uma palavra para você nessa noite. Você pode estar achando que você está sozinho, sozinha, mas você não está. Jesus está com você. Amém. O Espírito Santo te consola a todo momento na sua vida. O Espírito Santo tem algo novo para você, para que você possa entender o quanto você é importante para Ele, quanto você é importante para o Senhor Jesus. Solidão não faz parte da sua vida, porque o Senhor tem algo melhor para nós. Vários discípulos estavam no barco, porém diante de uma fúria da natureza, sentindo desamparados, mas na profunda solidão humana. Geralmente é esse sentimento humano quando Jesus não está no nosso barquinho. Como dói quando a gente pensa que Deus se afastou de nós e nos abandonou à própria sorte, não é isso? Acredito que esse foi o sentimento daqueles homens ali dentro daquele barco. Mas só tem que Jesus, amado, não tinha abandonado eles. O nosso Deus nunca abandona o seu filho. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para te salvar. Ele ressuscitou para te dar a liberdade de estar aqui nesta noite, para alimentar da palavra dEle. Esse é o Jesus que nunca nos abandona. Este Deus nunca nos desampara, porque Ele te ama. Ele tem coisas novas na sua vida, na sua família. E meus amados, nós vemos também, Jesus sentiu na cruz o pior sentimento que poderia ter sentido: o afastamento, distanciamento, separação dele com o Pai, mas Ele permaneceu fiel e venceu a morte. Se Jesus permaneceu fiel até a morte, nós também podemos vencer esse horrível sentimento de solidão, que às vezes nós não achamos que é nada, mas nos abate, nos derruba. E vamos acreditar que na Escritura, que diz que Jesus é Emmanuel, é Deus forte, Deus vivo, Deus conosco, também está com você nesta hora. Nunca pense, meu amado, que a solidão, a depressão vai te matar, porque maior do que a depressão, maior do que a solidão, maior do que qualquer problema que você pode pensar, tem um Jesus que te ama, um Jesus que cuida de você. Aleluia. Podemos ouvir um glória a Deus? Deus tem para você nesta noite essa palavra que você sabe. Jesus, que é Ele passou por isso. Quando você tiver algum problema, quando você tiver alguma dificuldade, pensa, Jesus passou por isso. Aqui nos mostramos, Jesus permaneceu fiel até a morte. Ele passou, o povo abandonado, mandaram crucificar, mandaram matar, mandaram soltar o ladrão e matar ele, mas ele venceu, porque ele tinha um propósito na sua vida nesta noite. E meu irmão, o Senhor quer que você comece a imaginar que não é a solidão que vai te derrubar, não é a decepção que vai te matar, porque Ele está contigo a cada momento da sua vida. Ele está conosco em nome de Jesus. Amém. O terceiro ponto, para que nós possamos nos alimentar, ter mais segurança, mais certeza que esse Deus está conosco, é um sentimento ruim, é incredulidade. Aí você vai pensar, eu sou crente, por que ele está falando de incredulidade? É quando nós duvidamos do poder de Deus na nossa vida, é quando nós ficamos em dúvida do que Deus pode fazer conosco. Deus tem algo maior para você, Deus tem algo maior para nós aqui neste lugar. Deus tem algo, Deus tem propósito para esta igreja, e você é a igreja deste lugar.
Nós somos a igreja neste lugar, e por isso que o Senhor está te chamando para que você possa caminhar nesta jornada do Senhor. E no terceiro ponto, incredulidade. Vamos entender, não importa o tamanho da prova, se estamos confiantes em Deus, o sentindo a sua presença, é fácil suportar. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O mesmo acontece com os sentimentos ruins, um puxa o outro. Os discípulos começaram com decepção, logo depois solidão. Agora seus corações estão endurecidos, incredulidade se estabeleceu. E mesmo acontece conosco. Se Jesus não resolver meus problemas hoje, o meu coração já passa a duvidar. Nós temos isso. Nós queremos imediato. Nós queremos na hora. Nós queremos que Deus chegue aqui. Eu quero, vai me dar amanhã, vai me dar agora. Não, irmão. O Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor tem um plano para você. O Senhor tem algo especial que você não imagina. Esse momento que tem ali, às vezes você está duvidando do que Deus tem para você. Às vezes você acha, você vê aqui algo acontecer, você vê o pastor anunciar, irmãos anunciar que Deus fez isso, que Deus operou, que Deus cura, que Deus liberta. Será? Isso nasce, meu irmão, é na dúvida, no pecado. Mas o Senhor está mostrando que Ele é o dono da vida. Ele é aquele que pode tirar de você toda a dúvida, todo o medo, toda a solidão. Os discípulos começaram com, primeiro lá, como que ele ficou? Decepção, solidão. Depois veio o endurecimento. Eles não acreditavam. A prova está que quando Jesus veio andando sobre a água, que eles gritaram: Senhor, Senhor, o que ele faz? Quando eles olharam, viram aquele homem passando sobre a água. O que eles gritaram? Era Jesus? É um fantasma, um homem andando sobre a água. Aí ele falou assim: calma, Jesus está falando com você aqui agora. Calma, calma o seu coração, que Jesus tem algo para a sua vida. Calma o seu coração, que Jesus tem algo para a sua família. Ele tem cura para você. Ele tem bênção para resolver os seus problemas. Tem porta para abrir na sua vida, meu amado, minha amada, porque o Senhor está contigo. E ele disse a Pedro: você duvida? Ele falou: então, se é o Senhor, deixa eu ir até o Senhor, deixa eu ir encontrar contigo. Jesus falou: vem. E Jesus está falando com você aqui nessa noite: vem que eu estou contigo, vem que eu vou segurar na sua mão, vem que eu vou segurar na mão do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, da sua família, do seu emprego, do seu trabalho. O Senhor está te chamando: vem que eu estou contigo. E naquela hora Pedro falou: então eu vou. Pedro era bem animado, Ele falou: eu vou. Ele caminhou. Quando ele foi, quando ele viu a água crescer, ele viu a água aumentar, aí veio o pecado, veio a dúvida, a incredulidade. Pedro duvidou: eu vou afundar, me acorda, me socorre. Homem, por quê? Aí eu quero ter uma palavra de Deus para você nesta noite. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Quando Pedro tirou os olhos, ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre a água, sem molhar nem o tornozelo. Ele estava passando normal em cima da água. Mas quando ele teve medo, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar e ele ia morrer se ele não grita misericórdia ao Senhor. E você nesta noite pede misericórdia ao Senhor pela sua família, pelos seus bens, tudo que você precisa, que o Senhor quer de você isso. E Deus naquela hora, o Senhor Jesus falou: homem, me dá a mão aqui, levanta. Jesus pegou ele assim, como a gente pega aqui um copo d'água. Vem, que você duvidou de mim. Não duvida. É o último ponto dessa mensagem: incredulidade. Não duvida do Jesus. Não duvida do que Deus pode fazer na sua vida, do que Deus pode fazer no seu coração, na sua família, porque o Senhor tem algo especial para você. E aí, meus irmãos, ele diz: a mesma coisa acontece conosco quando a gente quer, acha que tem que ser na hora. Ao aproximar do barco, nos discípulos andando sobre as águas, Jesus diz: não temas, eu sou o Senhor, teu Deus. De onde tira tanta força,
tantos sentimentos, tantas coisas, o exemplo de Jesus. Aí Deus fala contigo: eu estou contigo. Você tira força em Jesus Cristo. Você tira força no Espírito Santo do Senhor. E nós queremos, finalizando essa palavra e deixando que Deus fale ao seu coração, que você possa cada dia tirar força, vencer e ter um sentimento bom, que você possa ter o exemplo de Jesus e andando como ele venceu a morte lá na cruz, que você possa vencer seus problemas, pode vencer suas barreiras e vencer caminhando lado a lado com este Deus, com este Jesus maravilhoso que venceu toda tempestade. Você vai vencer em nome de Jesus. Concluindo, para nós fechar, temos assim: as provas revelam em nós sentimentos ruins, mas o exemplo de Jesus, o poder da sua palavra, são mais do que suficientes para vencer qualquer sentimento que nos faz sofrer. Aleluia! O poder de Jesus, o poder do Senhor, ele, o sentimento de Deus, ele é mais forte. Ele, com a sua palavra, ele é o suficiente para você vencer os seus medos, sua solidão, quem sabe a incredulidade, os momentos difíceis na sua vida, mas que o Espírito Santo possa acrescentar na sua vida nesta noite esta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus assim faça com que você possa ter entendido o que Deus falou no seu coração nesta noite. Saiba que Ele está contigo no barco, em nome de Jesus. Amém.